Sabe aquele peso invisível que você sente no final do dia, mesmo sem ter feito nada fisicamente exaustivo? Durante muito tempo eu achei que era só um cansaço normal do dia a dia, mas depois de muito observar, eu entendi que, na verdade, esse cansaço era por causa de várias escolhas de baixa vibração que eu fazia ao longo do meu dia no automático. Então, foi aí que eu decidi limpar a minha vida. E eu não estou falando de faxina da casa, eu estou falando de limpar a minha energia. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você quais foram as 7 coisas que eu cortei da minha vida porque elas estavam drenando a minha energia e atrapalhando eu me transformar na pessoa que eu quero ser. E quando eu cortei essas coisas da minha vida, houve uma mudança perceptível e significativa em como eu me sentia. E foi por isso que eu decidi que eu tinha que compartilhar isso com vocês. Então, se você sente que você está estagnada, que você se sente que está sempre pesada, fica até o final desse vídeo, porque o que eu vou compartilhar hoje pode ser aquilo que você precisava para virar a sua chave. E o primeiro corte foi drástico, e eu confesso, eu acho que foi um dos mais difíceis. Mas eu cortei da minha vida o consumo excessivo de entretenimento violento. E eu estou falando aqui de séries e filmes muito pesados, com muita violência, muito sangue e principalmente aqueles documentários de crimes reais. Lá pelos anos 2000, quando ainda nem existia esse monte de serviço de streamer que a gente tem hoje, eu era viciada nos programas da HBO que falavam de crimes, que mostravam crimes reais, que refilmavam crimes reais. Aqueles tipo, meu vizinho é assassino, ou então que o marido matava a mulher para pegar o seguro e vice-versa. Eu assistia tudo, era praticamente só isso que eu assistia. Mas a verdade é que esse tipo de conteúdo me deixava num estado de alerta constante. Eu ficava paranoica, eu ficava com dificuldade para dormir e, sinceramente, eu acho que o pior de tudo é que eu perdi a esperança na humanidade. Esse tipo de programa convida uma energia densa, uma tensão que eu não quero hoje em dia para minha vida. E eu sei que essas séries te fisgam, me fisgam também. Você quer saber quem é o assassino, você quer entender o desenrolar da história, você quer entender o mistério. Mas você já reparou que quando o episódio acaba, você nunca fica com aquela sensação de nossa, que bom que eu assisti isso? Geralmente é um sentimento mais, ai, que bom que acabou. Hoje em dia, eu diria que eu cortei 95% disso. Quando eu assisto algo de investigação hoje em dia, é mais com, vamos dizer assim, um olhar clínico. Porque eu já falei em outros vídeos, eu acho, mas eu tenho muito interesse em psicologia e pelo funcionamento da mente humana. Então, eu fico realmente curiosa, querendo tentar entender a mente desses psicopatas, desses criminosos. Mas aquele consumo pelo vício, pelo caos que eu tinha antigamente, esse eu realmente tirei da minha vida para não perder o meu sono e nem a minha paz. Agora já aproveita e conta aqui nos comentários se você também é dessas pessoas que também se sente pesada, com a energia baixa, depois de assistir esses conteúdos que tem muita violência, suspense, ou se você é aquela pessoa que consegue dormir tranquilamente depois de assistir isso. Agora, seguindo essa mesma linha, a segunda coisa que eu cortei da minha vida foi a música triste ou as músicas com letras que falam sobre coisas que eu não quero atrair para minha vida. A música é uma ferramenta de frequência absurdamente poderosa, quer você acredite nisso ou não. E se você não acredita nisso, me conta uma coisa. Aquela vez que você estava super na bad, você estava na deprê e colocou aquela música super para baixo para acompanhar o seu humor. Me diz se você saiu do buraco ou se você continuou nele. Agora, pense em alguma vez que você estava triste e ao invés de você colocar uma música triste também, você colocou uma música animada, uma música mais alegre, uma música solar. O seu humor mudou na hora, não mudou? O ser humano gosta de música justamente porque ele sente a emoção da música.
Tem pessoas que até se arrepiam com a música. Eu sou uma delas, eu fico toda arrepiada quando a música é muito boa. Se você escuta algo sexy, você se sente mais sexy. Se você ouve algo alegre, você se sente mais feliz. É inevitável. Só que tem muita música que é sombria, que é pesada. E eu percebi que eu estava carregando uma tristeza, às vezes, que nem era minha. Só porque estava tocando ali no fone de ouvido. E aqui entra um ponto importante sobre o que eu estou falando. Eu estou falando sobre escutar música passivamente. Eu não sou uma pessoa 100% radical. Por exemplo, eu adoro fazer aula de dança e eu gosto de fazer aula de dança com as músicas dos anos 2000. E aí tem uma música que me lembra muito da minha infância, que eu adoro dançar, que é aquela Bom Xibom Bom Bom das meninas. E aí tem aquela parte da letra que fala assim, que o de cima sobe e o de baixo desce. E essa parte da letra, para mim, é uma super crença de escassez que eu não quero para mim. Mas ali, quando eu tô na aula de dança, eu não estou absorvendo a letra. Eu estou dançando, eu estou focada no movimento. O perigo, na minha opinião, é quando você deixa essas músicas tocando no automático, no fundo da sua casa, quando você está trabalhando ou fazendo alguma outra coisa e você está passivamente escutando a música. Hoje, o meu padrão em casa é música clássica ou louvores. Músicas que eu realmente sinto que estão elevando a minha vibração, elevando a minha energia e que eu sinto que estão deixando o ambiente mais leve. E a próxima coisa que eu cortei da minha vida foi o hábito de ficar repetindo excessivamente coisas que eu não quero para minha vida. Parece bobagem, mas você ficar repetindo, eu estou exausta, eu estou feia hoje, nossa, isso é muito difícil para mim, nossa, isso é muito caro. Tudo isso que você fala molda a forma como você se apresenta para o mundo. As nossas palavras são comandos. Então, se eu quero que a minha vida seja leve, que as coisas sejam fáceis na minha vida, não adianta nada eu ficar o tempo todo repetindo como tudo é difícil, como tudo é estressante. Se eu fizer isso, eu vou só estar colocando a minha energia, o meu foco justamente naquilo que eu detesto. Hoje em dia, eu faço uma troca consciente no meu vocabulário. Ao invés de dizer que algo é difícil, eu falo que algo é desafiador. Ao invés de eu falar que algo é caro, eu falo que aquilo não é minha prioridade naquele momento. Você consegue perceber a diferença de poder nessas frases? Falar que algo é difícil uma vez não tem problema, mas repetir isso como um mantra enquanto você tenta fazer uma tarefa só amplifica a luta. Você entra num estado de baixa vibração e trava. E uma pequena atenção aqui. Eu não tô falando para você ignorar o que você sente. Se você está ficando doente, por exemplo, você não precisa mentir para você mesma. Mas ficar repetindo, eu estou péssima, eu estou me sentindo horrível, só vai fazer você se sentir pior. Aqui eu tô falando sobre você tirar o foco do sintoma e colocar o foco na cura. O que eu quero dizer é, se você não quer que algo seja verdade, não sintonize nessa estação. Não repita o que você não quer, nem como piada, nem como humor autodepreciativo. Se a frase não te coloca na energia da mulher que você quer ser, não diga. E a próxima coisa que eu cortei da minha vida foram as comidas industrializadas, ultraprocessadas e o fast food. E eu não digo isso só pela saúde física, mas porque para mim a comida também carrega energia. Existe uma diferença enorme em como você se sente, energeticamente falando, quando você come algo natural comparado com quando você come algo que saiu de uma fábrica. E claro, mais uma vez vou mencionar que eu não sou uma pessoa radical. Não é que jamais, nunca, em hipótese alguma, eu como uma besteira de vez em quando. Mas o que eu quero dizer quando eu falei que eu cortei isso da minha vida é que isso não faz mais parte do meu dia a dia, não faz parte da minha dieta, não faz parte do que é normal para mim. E principalmente não é algo mais que me deixa feliz. Antigamente, eu confesso, eu ficava feliz, eu ficava empolgada no dia que eu sabia que eu ia comer um fast food. Mas hoje em dia, por exemplo, quando eu tô fazendo uma viagem e na estrada a única coisa que tem de opção é um fast food, eu não fico me sentindo feliz por ter que comer isso. Eu fico, na verdade, até meio frustrada. Antigamente, sexta-feira para mim era o dia de comer uma besteira.
Mas, para você ter uma ideia, hoje em dia o meu hambúrguer preferido é o meu hambúrguer caseiro que eu faço em casa. O mais importante aqui que eu tô falando é sobre cortar aquele hábito da refeição pronta, aquela refeição de micro-ondas, o miojo, o biscoito. E aqui em casa a gente leva isso tão a sério que até minha cachorrinha não come ração. Ela tem a própria alimentação natural dela também. Eu não tô aqui para ditar nenhuma dieta específica para ninguém, mas para te convidar a perceber a transferência de energia que você sente quando você come algo mais natural do que ao invés de algo industrializado. Quando você come uma comida mais natural, você se sente mais saciada, você se sente mais leve, menos inchada, com menos indigestão. Comida processada é baixa vibração. Eu realmente percebo que quanto mais simples eu como, mais clara fica a minha mente, eu fico mais sintonizada com a minha intuição. E claro, o corpo também responde, muito menos espinhas, menos inchaço e muito mais disposição. Esse é o tipo de corte que reflete automaticamente na sua autoestima. E a próxima coisa que eu cortei para elevar minha vibração foi o uso excessivo das redes sociais. Mas aqui eu não estou falando só do tempo de tela. Eu cortei o uso do celular em duas situações específicas. A primeira é a que mais melhorou a minha qualidade de vida, que foi parar de usar o Instagram como se fosse um descanso. Sabe quando você, por exemplo, termina de limpar a casa ou termina uma tarefa e aí você fala: eu vou deitar no sofá 5 minutinhos para descansar. E aí a primeira coisa que você faz é pegar o celular automaticamente. Eu percebi que o meu cérebro conectava pegar o celular com descanso. O problema é que esse descanso nunca era restaurador de verdade. Sabe quando você entra nas redes sociais e os primeiros 5, 10 minutos parecem legal? O problema é que depois disso, muitas vezes você fica ali rolando no automático, sem nem querer estar ali mais. Você simplesmente continua ali só porque o seu cérebro viciou naquele estímulo. Para quebrar esse ciclo, o que eu fiz? Eu parei de levar o celular comigo para todo canto da casa. Antes, eu ia para a cozinha, eu pegava o celular para ir junto. Eu ia pegar a roupa na máquina de lavar, levava o celular junto. Eu cortei essa conexão. E no começo, quando eu ainda tinha aquele impulso automático de querer pegar o celular quando eu ia descansar, eu comecei a estrategicamente, ao invés de pegar o celular, pegar um livro para ler. Eu fiz essa substituição de conectar o descanso com o livro, ao invés de conectar o descanso com o celular. E aqui vai um toque para quem fala que não tem tempo para fazer alguma coisa, como por exemplo ler. Só de fazer essa substituição simples, de ao invés de pegar o seu celular para pegar o que você queria fazer, já vai te dar o tempo que você fala que não tem. Você vai descobrir que tem muito mais tempo do que você imagina. Sério, vai por mim. Isso é uma questão de prioridade e de energia. Ler um livro tem uma vibração muito melhor e te deixa muito mais nutrida do que ficar rolando as telas. A gente precisa recuperar a capacidade de ficar entediada de novo, de se permitir apenas estar ali quando, por exemplo, você está numa fila de banco ou quando você está no elevador, sem precisar de um estímulo digital a cada 5 segundos. O silêncio e o tédio também são formas de alta vibração. Agora eu vou te contar um truque que funcionou demais para mim para tirar o encanto do celular. E o primeiro truque é você colocar o celular no modo escuro, ao invés de deixar ele no modo claro. Sério, isso não sei porquê, mas me dá uma preguiça de usar. E o segundo truque, além do modo escuro, é você diminuir o brilho dele. Coloca o brilho lá embaixo, sabe? Quando a pessoa olha assim, nossa, não estou enxergando nada. Então é o ideal. E outra coisa que eu fiz também, esse é para as redes sociais, é que eu criei uma pastinha no celular e coloquei todas as redes sociais lá. E aí eu não deixo ele na primeira página do celular. Então, se eu quiser entrar, eu vou ter que rolar. Isso também já ajuda, porque bate aquela preguicinha, sabe? E a próxima coisa que eu cortei e que me devolveu uma paz que eu nem sabia que eu tinha perdido
foram as notificações do celular. Sabe aquele trim ou aquela vibração constante do celular na mesa ou no bolso da calça? Eu percebi que cada vez que o meu celular acendia com uma notificação de curtida ou de e-mail novo ou de alguma mensagem de grupo no WhatsApp, a minha vibração caía. E sabe por quê? Porque eu estava permitindo que o mundo interrompesse o meu fluxo o tempo todo. Eu estava simplesmente vivendo o tempo todo no modo reativo, respondendo aos outros, respondendo aos acontecimentos e simplesmente esquecendo de mim. Hoje em dia, as únicas notificações que eu deixo ativas no meu celular são da minha família, que eu coloquei eles nos favoritos e só eles podem fazer barulhinho no meu celular. Isso para caso alguém da minha família precise falar comigo com urgência porque aconteceu alguma emergência. De resto, tudo silenciado, todos os grupos. E foi assim que eu recuperei o controle da minha atenção. Agora sou eu que decido a hora de olhar o WhatsApp. Sou eu que decido a hora de checar se chegou e-mail. Sou eu que decido a hora de olhar se alguém comentou na minha foto. Eu não me sinto mais escrava do plim-plim do celular. Se você sente que o seu dia voa, que você não consegue terminar nada do que você planejou, faça esse teste. Silencie tudo no seu celular por um dia. Você vai perceber que a maioria das coisas que parecem urgentes quando aparecem na tela do seu celular, na verdade, podem esperar 2, 3 horas. Proteger a sua atenção é proteger a sua energia mais valiosa. E por fim, a última coisa que eu cortei e que talvez possa até soar um pouco estranho vindo de mim, foi o excesso de conteúdo de desenvolvimento pessoal. Quando a gente entra nessa jornada de querer melhorar a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, é normal que a gente consuma muito conteúdo, muitos cursos, livros, podcasts sobre o assunto. Tudo isso é muito valioso, mas tem uma armadilha perigosa e que às vezes eu ainda caio, que é a armadilha de nunca se sentir boa o suficiente. Você entra naquela roda do hamster em que a sua vida nunca está pronta e você nunca está satisfeita. Você começa a levar a vida sério demais e perde um pouco da leveza, da diversão. E é por isso que aqui no canal eu gosto muito, quando eu quero explicar algum ponto, de incluir histórias da minha vida pessoal, porque eu acredito que a gente consegue aprender muito apenas vivendo a vida com presença, ao invés de só ficar estudando sobre ela. Se você estiver desperta e sair do automático, o seu cotidiano é o seu maior mestre. Existe uma beleza enorme em querer crescer, em querer evoluir, mas isso precisa caminhar junto com a aceitação de quem você é agora. Se você só lê livros técnicos, se você só escuta podcasts sobre performance e só assiste vídeos de como ser melhor, talvez, só talvez, você tenha passado um pouco do ponto. Nem tudo na vida precisa ser sempre uma lição de moral ou ser sempre um passo a passo para o sucesso. Às vezes, a coisa mais alta vibração que você possa fazer por você mesma é simplesmente fazer algo só porque é divertido. Cortar essas 7 coisas que eu falei no vídeo não foi sobre me tornar uma pessoa perfeita ou zen o tempo todo. Foi sobre liberar espaço. Quando você limpa esses ruídos de baixa vibração, seja na sua alimentação, seja no seu vocabulário, ou seja no que você assiste, você finalmente consegue escutar a sua própria voz e projetar a vida que você realmente quer. E eu quero muito saber de você agora. Tem alguma coisa que você cortou da sua vida e que mudou o jogo para você? Me conta aqui nos comentários. E se esse vídeo te trouxe algum insight, deixa sua curtida aqui e considere se inscrever no canal. Quando você interage com os meus vídeos, ajuda demais ao YouTube a entregar o meu conteúdo para mais pessoas que também estão nessa busca por uma vida mais leve, mais intencional. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você também vai amar esse outro vídeo aqui, ó. Te vejo lá ou no próximo. Tchau!